Olá, André Vera aqui, e no episódio de hoje eu queria te perguntar se você sabia que muitas vezes, por muitas vezes, o outro é a projeção da sua própria insegurança? Nossa, que isso, André, tá maluca? Quando alguém fala assim, ai, fulano tem olho gordo, ciclana não torce por mim, com certeza eles estão com inveja do meu sucesso. Eu sempre acabo perguntando, será mesmo? Ou será que existe uma parte sua que ainda não sustenta aquilo que você está vivendo? Projeção, gente, ele é um mecanismo psíquico, estudado desde lá de Freud, né? Como sempre Freud explica. Bom, basicamente funciona assim, tá? Tudo aquilo que é difícil da gente reconhecer em nós mesmos, a gente coloca no outro. Primeiro porque é mais confortável achar que o problema está fora, né? Do que admitir que ele existe. E isso até mesmo para admitir é uma insegurança interna, pedindo colo nosso, maturidade, ou até mesmo tal enfrentamento. E vamos falar do tal olho gordo, então. Quando você conquista algo, um carro melhor, um novo contrato, um relacionamento feliz, e de repente você começa a sentir medo de mostrar, medo de postar, medo de contar. E aí surge a narrativa. Ai não, gente, tem muita gente com inveja. Eu não posso falar porque vão jogar energia ruim. De fato, tem pessoas assim. Mas também, me responde aqui com honestidade. Você está realmente com medo do outro? Ou você está com medo de perder aquilo? Porque, no fundo, você ainda não acredita que merece. Quando você não se sente suficiente, qualquer olhar para você vira ameaça. Quando você não confia na sua própria capacidade, qualquer silêncio vai virar julgamento para você. E aí você acaba dando abertura para esse tipo de coisa. É por isso que eu digo que aí a inveja pega. Então, quando você não se sente merecedora de qualquer comentário, isso sim vai virar inveja. O outro vira tela. E você projeta. A psicanálise explica que a projeção protege o ego. É uma defesa. Em vez de encarar que eu tô insegura, você diz, estão querendo me derrubar. Em vez de reconhecer, eu tenho medo de fracassar, você afirma, tem gente secando o meu sucesso. Imagina uma Anitta da vida, imagina um Ronaldo, jogador, Cristiano Ronaldo. Percebe o que te impede de crescer? Porque enquanto você está ocupada combatendo os fantasmas externos, você deixa de fortalecer o que realmente precisa ser fortalecido, que é a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua estrutura interna. E aqui já entra algo muito importante. Insegurança não é defeito, primeira coisa, mas ele é um sinal. A insegurança já é um sinal. Ela aponta para você áreas onde você ainda não se sente inteiro. E tudo bem. O problema não é sentir insegurança. O problema é não assumir que ela é sua. Então, quando você assume, algo muda. Você para de brigar com o mundo. Você para de se defender o tempo todo. Você para de achar que estão contra você. E aí sim, começa a perguntar: o que em mim ainda não está sólido? O que eu ainda não validei internamente? O que eu ainda não sustento sozinha? Porque tem gente que fala que sempre atrai pessoas invejosas, sempre. Em todo lugar que vai. No trabalho, na família, nas amizades. E se o padrão se repete com tanta frequência, talvez não seja sobre a quantidade de invejosos no seu mundo. Talvez seja sobre a lente com a qual você enxerga as relações. Nós vemos o mundo, gente, a partir daquilo que nós somos por dentro. Se você carrega escassez, você vai enxergar ameaça em tudo. Se você carrega culpa, você vai enxergar julgamento em tudo. Se você carrega comparação, você enxerga competição em tudo. O outro não é necessariamente isso. O outro, ele basicamente é um espelho que ativa algo que já estava aí internamente. E eu não estou dizendo que não exista inveja no mundo, porque existe.
Mas assim como existe crítica, maldade e competição. Mas a pergunta é, por que é que isso te afeta tanto? Por que é que isso te paralisa? Por que é que isso te faz diminuir? Quando você está inteira, a opinião do outro, ela não vira sentença, ela vira apenas opinião. Quando você confia em quem você é, o sucesso, ele deixa de ser algo frágil que precisa ser escondido. É aquela coisa, né? Quando a pessoa tá tão bem, você pode falar o que for dela, que ela não tá nem aí, porque ela tá segura de si. E talvez o ponto mais libertador seja esse, seja se a projeção é sua, o poder também é seu. Porque se o problema tivesse só no outro, você dependeria que o outro mudasse. Mas quando você entende que a parte do que dói é seu, você recupera a autonomia. Então você pode fortalecer a sua base. Você pode trabalhar a sua autoestima. Você pode se tornar emocionalmente mais madura. E aí, o olho gordo, ele perde força. Porque o que é sólido por dentro não é destruído por olhares de fora. Talvez o outro não seja o seu inimigo. Talvez ele esteja apenas revelando onde você ainda precisa crescer. E isso não é acusação, é convite, gente. Convite para parar de terceirizar a sua insegurança. Convite para você assumir a sua responsabilidade emocional. Convite para você construir uma segurança que não depende da aprovação de ninguém. Porque quando você sustenta quem você é, o mundo deixa de ser uma ameaça. E ele vira apenas um cenário. E aí você entende que o outro nunca foi problema. Era só um espelho. Então comece a refletir sobre isso, tá? Você vai prestar atenção que é aquela coisa, tem dia que você tá tão bem que a pessoa pode falar o que for de você, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Mas se você tiver com a energia baixa, não tiver bem, já tiver algum complexo de alguma coisa sua, vai vir outro, vai falar, vai atingir você. Por isso que eu digo, troca a sua lente e comece a enxergar com outros olhos. Que você tenha um dia abençoado, maravilhoso. E um beijo no seu coração.